No que tange a tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os álcools vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, álcools como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para uso doméstico como combustível há muitas décadas e recentemente vem obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos ou mesmo como substitutos para a gasolina em veículos. Algumas das propriedades físicas desse combustível são mostrados aqui, ok? Então, vestibulando, já na aula passada, nós falamos aqui que esses álcools, né? As pessoas pensam que o álcool, quando substitui a gasolina, não polui. Polui, o álcool ele é um hidrocarboneto, não como a gasolina, mas ele contém também carbono, tá? Além de ter o oxigênio, que diferencia o grupo H, mas ele tem carbono, então o álcool ele também produz CO2, tá? Então é importante vocês lembrarem disso daí. E essa questão nós falamos para vocês na aula passada e estamos aqui retomando, mas fizemos até a solução, mas ela, para cá, ela veio aí com as faltas dos dados, né? Tá certo? Como a gente pegou rapidamente lá do Enem, eu pensei até que, de princípio, que era uma das falhas que ocorreram lá no Enem, tá certo? Mas a questão não foi essa, a questão foi uma falha nossa mesmo aqui, quando tirou da internet, quando pegou essas questões aí para cá, e houve essa falha aí desses dados na questão do álcool. Então, a gente vai só lembrar para vocês, né, até porque tem muita gente fazendo vestibular em outros locais, em universidade particular, e um já é esse final de semana, outros é outro. Então, lembre-se que o álcool ele não é o metanol ou o etanol, ele não é um combustível limpo, ele produz CO2, né, produz menos gás carbônico do que a queima da gasolina, mas produz também, ok? E depois nós vamos resolver essa questão com esses dados para que vocês assim tenham uma melhor informação sobre isso. Mas vamos para a próxima questão e a gente retorna depois para resolver essa parte aí que faltaram os dados aí da questão, ok? Então vamos embora aí. Ó, questão: a eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com a recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente, tá? Suponha que em processo de recuperação do cobre puro, tenha-se eletrolizada uma solução de sulfato de cobre 2 durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 amperes. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente... Então, vocês estão vendo aí que é uma questão de eletrólise, e é uma questão de eletrólise que envolve o quê? A parte matemática, porque ele deu o tempo, 3 horas, tá certo? Deu o valor da corrente, tá? E vamos aproveitar para cá, vestibulando. E lembrar o que vem a ser eletrólise, né? Eletrólise faz parte do volume 2 de fisicoquímica, da parte de química, e lembre-se que a eletrólise está na parte de eletroquímica. A eletroquímica é muito importante, a parte de pilhas e a parte de eletrólise, ok? Nós vamos fazer uma grande revisão aqui, para vocês dessa parte de eletrólise, tá? Na segunda-feira aí nós vamos estar aqui com vocês, tá certo? Fazendo essa parte de eletrólise, uma revisão também com o professor Jorge Negri, ok? Mas olha só, eletrólise é quando você pega uma substância, tá? E, por exemplo, o sal de cozinha você coloca dentro d'água, é uma das maneiras de obter eletrólise. Então, você colocou o NaCl dentro d'água e, através de uma corrente elétrica, você coloca uma corrente elétrica e, através dessa corrente elétrica, você consegue obter produtos diferentes, tá certo? Você consegue obter substâncias, tá? Através da passagem da corrente elétrica. E a corrente elétrica, você coloca o NaCl dentro da água, o NaCl dentro da água ocorre uma dissociação, Na e Cl-, então esses íons vai haver uma movimentação, eles vão competir aí com o H+, e com o OH- da água, tá certo? Então, um dos cátions, o Na+, o H+, vai vencer, um dos ânions
irá vencer também, e aí vai formar os produtos através da introdução de uma corrente elétrica. Então, é uma questão bem interessante na parte teórica, nós vamos ter a oportunidade de ver isso aqui para vocês, tá certo? Já fizemos uma aula dessa também, o pessoal acompanhou. Quem perdeu, na próxima semana, lá para o dia 8, lá para o dia, quer dizer, 20 de novembro, né, tá certo? Nós vamos, daqui alguns dias, 4, 5 dias, nós vamos ter essa questão também aí no nosso blog, bem mostrando bem direitinho como é que foi feito isso. Mas na aula de hoje é uma parte matemática, eu estou só resolvendo a parte do Enem. Então lembre-se, eletrólise é através da eletricidade, a gente consegue obter substâncias. Por exemplo, como é que se consegue obter o alumínio? Aquele alumínio que usa na cobertura de postos e combustíveis, tá certo? Como é que a gente consegue? O alumínio ele não existe só na natureza, o alumínio ele é muito reativo. Então na natureza ele aparece ligado, ele aparece lá formando um composto. Então eu vou ter que botar esse alumínio numa solução aquosa, tá? Como faz lá na indústria, e através da corrente elétrica que a gente obtém o alumínio. Por isso que o alumínio é caro, por isso que é importante a reciclagem daquelas latinhas de alumínio, porque para formar o alumínio ele não aparece. O ouro aparece puro na natureza, é só separar, através da separação de mistura você consegue obter o ouro. Mas o alumínio ele não existe lá, o alumínio tem que ser feito numa indústria, tá certo? Então, através de uma passagem de corrente elétrica. Então, isso a gente chama de eletrólise. Aí vamos aqui aproveitar na telinha com os dados e vamos escrever a parte aí matematicamente. Ó. Primeiro, ele disse que essa eletrólise demorou 3 horas. 3 horas passando para segundo no sistema internacional. Se uma hora tem 3.600 segundos, 3 horas vai ter 10.800. Então, vocês vestibulantes estão bem acostumados com isso, você vai passar para segundo. Ora, ele deu o valor da corrente, 10 amperes, e ele deu o tempo que ficou ligado lá para ocorrer essa eletrólise, 3 horas, ou seja, 10.800 segundos. Então, aqui você encontra a carga que você utilizou lá, 108.000 coulomb. Então, essa parte de carga é bem fácil, é só multiplicar a corrente vezes o tempo. Vestibulando, o pessoal de biométrica e tecnológica, aprendam bem essa questão matemática. Nós vamos ainda ter uma aula matemática aqui na próxima semana, lá pro antes do dia 20 e pouco, agora de novembro, nós vamos ver uma questão matemática, revisar essa matemática aí de eletrólise. Mas como estamos corrigindo a prova, a gente vai ter que revisar aí, para quem viu a matéria vai entender melhor. Quem não, dá uma olhadinha e mais na frente vai ter a oportunidade de aprender. Então, como é que eu acho a carga? Sempre no vestibular, ele dá o tempo e dá a corrente. Então, ó, é bem fácil. A carga, eu vou multiplicar a corrente vezes o tempo. A corrente ele deu aí, 10 amperes, está aqui. O tempo ele deu 3 horas, eu tenho que transformar para segundo, 10.800 segundos. Então, eu encontro a carga, 108.000 coulomb. Ora, apagando aí, um pouquinho aí, o que a gente riscou, né? Tá certo? Então, apagando isso aí, ó, a carga é bem fácil, ó. É só multiplicar a corrente vezes o tempo. Esse ano vai cair uma questão de eletrólise na UFRN, que já vem 2, 3 anos caindo pilha, agora é a vez de eletrólise. Então, a corrente era 10, o tempo foi 10.800, eu encontrei a carga, 108.000 coulomb. Ora, a equação está aqui, do sulfato de cobre, tá? Eu coloquei aqui para vocês. Sulfato de cobre, coloquei aí o cátion e coloquei aí o ânion. Durante a eletrólise, o que é que acontece? Preste bem atenção, ó. Nós temos a presença de 2 elétrons aí. Então, para cada 2 mols aqui de elétrons, tá? Que chega no cátion, tá? Nós vamos ter a formação de 1 mol do metal. Tá aqui pela equação. Para cada 2 forma-se 1, tá? Então, o que é que eu sei? Na teoria, a gente sabe que cada mol desse equivale a 96.500 coulomb. Então, 2 vezes 96.500 vai ser igual a 1 mol de cobre. Como eu quero a massa, eu não vou botar aqui carga, eu vou botar a massa do cobre que existe lá na tabela, 63,5, tá? Então, qual foi a carga que passou? 108.000. Então, em 108.000, eu vou achar a massa de cobre. A resposta, tirando aí a TV União um pouquinho, o símbolozinho, eu vou ter aí a resposta 35,5. Ok, vestibulando? Então, repetindo rapidinho, tá? Porque aqui a gente está só corrigindo a prova, nós vamos, como eu disse, ter uma aula só da parte matemática de eletrólise. Então,
nós sabemos o quê? Ó? Que ele deu o tempo, ele sempre dá o tempo, a corrente e o tempo lá, tá? A corrente foi 10 amperes, o tempo foi 3 horas, passei para segundos, multipliquei, ó, corrente vezes o tempo, eu encontrei a carga que vai ocorrer nessa indústria. O que é que eu sei? Eu quero a massa de cobre. O que é que eu sei? Lá da equação, tá certo? A massa de cobre formado, eu tenho o cobre, aqui o cátion do cobre, ele recebe 2 elétrons, né? E forma o metal cobre. Então, para cada 2 mols aqui, forma-se 1 mol de cobre. Mas nós sabemos que a constante, tá? A carga para 1 mol é 96.500. Então, 2 vezes 96.500 forma 63,5, que essa massa de cobre é a massa da tabela. Qual a massa de cobre formada? Aí eu vou ver qual foi a carga que eu gastei. 108.000. A carga foi o que a gente acabou de ver, a corrente que ele dá vezes o tempo. Eu multiplico e encontro a massa. Ok, vestibulandos?